Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os anticristos. 1 João, capítulo de número 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Glória a Deus. Nós sabemos, somos conhecedores que João era chamado o apóstolo do amor, e João foi o apóstolo que morreu de velho por sua idade. E João, ele foi o apóstolo que teve as revelações do Apocalipse. E João tinha a sua maneira peculiar de tratar com suas ovelhas, com seus discípulos, com seus seguidores. João, ele era muito afetivo, era chamado comumente como o apóstolo do amor. E aqui na epístola de 1 João, no capítulo de número 2, ele fala acerca do amor, do mandamento primeiro, do mandamento primaz, que é o amor. E lá no versículo 18, ele começa a falar do anticristo e dos anticristos, se referindo a um sentimento que viria no seu determinado tempo. Anticristo, ou ser anticristo, ou espírito de anticristo, significa dizer um sistema, ou uma maneira de pensar, ou um costume de se proceder, de maneira com que o sentimento cristão, o sentimento bíblico, o sentimento palavra de Deus venha a ser cerceado, venha a ser oprimido, e quanto menos informações bíblicas, melhor. Esse é o sentimento anticristo de nossa época, que João já no seu século I, após a morte e ressurreição de Cristo, já nos avisa, já nos faz entender o que estava acontecendo no seu meio, porque essas palavras são contemporâneas, e o que iria acontecer num futuro, não só próximo, como no decorrer da história, se estendendo até os últimos dias, que é para onde nós estamos trazendo espiritualmente esses dois versículos. E João começa no versículo de número 18, falando filhinhos. Esta é a última hora. Quando João fala filhinhos, João, ele quer se fazer entender, ele quer que entendam ele, e ele entra no emocional, trazendo a atenção a ele como se ele fosse um grande pai, um pai amoroso, e que precisasse ser compreendido naquela ocasião. E a palavra foi tão forte, a palavra foi tão cirúrgica, que ela foi registrada em 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. João diz filhinhos, querendo atrair a sua atenção. E ele diz, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quando nós olhamos aqui só no versículo de número 18, ele fala duas vezes a última hora. E aqui nós podemos entender que era um recado de Deus. Era um recado de Deus para aquela ocasião, porque Deus é atemporal. Deus, ele não está sujeito ao tempo,
mas Deus está, o homem é que está sujeito ao tempo. Deus vê o tempo diferente de nós. Por isso o recado foi dado a João, se estende até nossas épocas e é uma realidade hoje, muito mais abrangente, muito mais extensiva, muito mais real do que no próprio tempo de João. E aqui já nós podemos nos preocupar, porque ele já fala da última hora e do que aconteceria ali naquela última hora. E a terceira coisa que nós podemos ver aqui é o aviso de Deus através de João. Nós já ouvimos que, além de ser a última hora e que Jesus já está às portas, além de sabermos que é já a última hora, logo nós devemos entender que o sentimento anticristo, ele já paira nos nossos meios. O sentimento anticristão, ele já circunda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos, nós somos conscientes, João já avisou, e nós precisamos dobrar a nossa atenção, porque a qualquer momento soará a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que estivermos vivos, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Quando nós lemos o verso 18 de 1 João, capítulo 2, nós já nos damos por avisado. A quarta coisa que nós vimos aqui no versículo 18, já ouviste, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos têm surgido como anticristo. A quarta coisa, o opositor, aquele que é contra Cristo. A exemplo de um opositor, e agora quero falar de um opositor ignorante, ou de um opositor que desconhece a realidade do evangelho. Esse opositor ainda pode se salvar. Esse opositor ainda está fazendo as coisas contra Deus, ainda que agora, nesse momento, de maneira inocente. E para esse, eu trago o exemplo do apóstolo Paulo, quando então teve um encontro com o Senhor, quando ele ia para Damasco. A Bíblia diz que ele levava cartas para prender, matar e bater lá nos cristãos que estavam lá em Damasco. Ele ia com uma voracidade muito grande, e Saulo, ele era um ignorante. Saulo, ele desconhecia a realidade do evangelho, e a Bíblia diz que ele tem ali uma teofania, uma revelação de Jesus para ele cai em terra, cai por terra, e a Bíblia diz que Saulo ouve a voz dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou a igreja a quem tu persegues. E a Bíblia diz que dali adiante Saulo, deixou de ser um perseguidor, se tornou um Paulo, e passa ele então a escrever aí as 13 cartas paulinas, servindo de doutrina bíblica para a nossa época, para nós todos. Lembrando que Saulo, ele era um anticristo que estava na sua inocência até ter um encontro com o Senhor. Mas quero te falar do opositor, aquele que está, aleluia, em nossa época contra Cristo de maneira consciente. E lá no versículo de número 18, a quinta coisa que nós podemos aprender, e que muitos anticristos têm surgido, não é só um anticristo, mas muitos. O versículo 18 de 2 de 1 João significa dizer do sentimento do anticristo. Aqui, nesse exato momento, não aparece o anticristo, mas o sentimento que ele vem, o sentimento que ele, o anticristo, é detentor de fazer tudo contra a obra do Senhor, de combater a obra do Senhor, de distrair aqueles que fazem a obra do Senhor, de enganar aqueles que fazem a obra do Senhor, de
trair aqueles que fazem a obra do Senhor, de matar aqueles que fazem a obra do Senhor, enfim, trabalhar contra a obra do Senhor. E a Bíblia vem nos dizendo enfaticamente que são muitos. Também significa dizer, aleluia, que não são poucos. Aleluia. E aqui nós podemos ver que antes do surgimento do anticristo, do personagem anticristo, que surgirá, aleluia, em tribulação e grande tribulação, nós podemos perceber o que a Bíblia nos informa, que o seu sentimento, o espírito dele, aleluia, vem antes. E aí você pode ver as festas mundanas, você pode ver os bailes, você pode ver tanta distração que nós podemos encontrar ao nosso derredor e podemos entender que tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor, tudo aquilo que nos remove de estar diante do Senhor, dentro da igreja, isso aí tipifica um sentimento anticristão. Um outro exemplo de sentimento anticristão é pregar a palavra de Deus em pretexto, usando pretexto, tirando os seus versículos, isolando os seus versículos por pretexto, para então anular ali o verdadeiro sentido do contexto daquilo que o texto bíblico quer dizer. E nós somos sabedores e conhecedores de que muitos que pregam a palavra do Senhor pregam por pretexto, trazendo ensinamentos falsos, heresias, entre tantas outras barbaridades em nossa época, que isso aí não é outra coisa senão já também o sentimento, o espírito do anticristo. Aleluia! O Senhor Jesus está avisando que seria uma época de difícil, aleluia, convivência, porque nós temos aí uma gama inumerável, melhor dizendo, de denominações, e entre elas também um grande número que está sonegando as verdadeiras informações do Evangelho, trazendo uma palavra sonegada por metade, sem revelação, usando para a sua riqueza, para se locupletarem e fazerem da obra do Senhor um mecanismo de enriquecer. Aí nós podemos já ver também o sentimento anticristão dentro também das leis que são criadas por diversos países no mundo, combatendo, aleluia, as leis bíblicas, as leis dos seus países, que são elas tiradas ou então baseadas em textos bíblicos, onde está tendo um andamento perfeito, e eles trocando a lei, aleluia, deturpando o sentimento de família, deturpando o sentimento do amor, aleluia, entre homem e mulher, e por aí afora. Tudo aquilo que combate contra a obra do Senhor, por mais simples que seja, nós devemos dobrar a nossa atenção, porque pode estar ali um sentimento anticristão, um sentimento anticristo, o espírito do anticristo. E a Bíblia está nos dizendo aqui, quando fala ainda no versículo 18, a última parte, conhecemos que a última hora, este também é um sinal da volta de Jesus. Quando você vai aí numa igreja e tem lá 1h30, 2 horas de louvor e 5 minutos da palavra, ou talvez um pouquinho mais só, você pode entender o suprimento, a economia da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Nós só aumentamos a nossa fé, nós só adquirimos a nossa fé quando nós ouvimos a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, que deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Devemos aproveitar muito mais o tempo que temos para pregar a palavra
do Senhor. E quando se vê um tempo minguado, um tempo bem escasso para a pregação da palavra, pode-se entender, aí também está o sentimento do anticristo. Quanto menos se pregar a palavra, mais burro se torna o cristão. Quanto menos se prega a palavra, mais ignorante se torna o cristão. E quanto mais nós aprendemos, estudamos a palavra, menos somos enganados. Aleluia! Lá no versículo de número 19, diz a Bíblia: saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se estivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. 4 coisas que nós aprendemos no versículo de número 19. João está ratificando. Aprenderam. Eu posso entender aqui que aquele que tem um sentimento anticristão estuda a Bíblia. Aleluia. Estuda a Bíblia para ensinar a Bíblia errado. Aprende certo para ensinar errado. Espírito anticristão. Porque o inimigo, ele não vem atrapalhar quem está bebendo. O inimigo, ele não vem atrapalhar quem está na droga, quem está mentindo, quem está adulterando, já está no pecado, já está no domínio de Satanás. Ele quer atrapalhar aqueles que estão lá dentro da igreja. É por isso que a Bíblia diz que no meio do trigo está o joio, no meio das ovelhas está o lobo, no meio dos profetas estão os falsos profetas, no meio dos pastores os falsos pastores, e por aí vai. Eles aprendem no nosso meio. Segunda coisa, estavam no grupo. Ah, irmão, você está falando uma palavra dura, mas é a Bíblia que está me dizendo aqui que estavam no nosso meio, faziam parte do grupo, faziam parte da panela, faziam parte da convivência. Aleluia. Mas a Bíblia vem me dizer aqui que nem todos que aparentam ser santo são santos. Que nem todos aparentam ter santidade, têm a santidade. Estão no nosso meio. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, que nós precisamos perseverar, aleluia, para receber a nossa bênção. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus para sermos ajudados em tempo oportuno. E a quarta coisa, a Bíblia está me dizendo aqui, que eles fazem um seminário justamente para nos combater, justamente para nos afrontar. Queridos irmãos, se formos falar aqui no decorrer da história, quantas seitas tem por aí em torno de todo o globo terrestre, e estudá-las, você vai observar que grande maioria dela, e aqui eu me atrevo a dizer, 70% delas saíram do meio evangélico pentecostal, com suas ideias errôneas, com suas ideias novas, e fundaram ali então as suas denominações, fugindo à palavra de Deus. Quero dizer aqui, já que estou nesse tema, que lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17 e 18, diz a Bíblia, e 19, diz a Bíblia, que ninguém pode tirar nada da Bíblia, e eu estou contextualizando, não estou lendo, ninguém pode tirar nada do que está escrito na Bíblia ao seu bel prazer, ou então formar uma doutrina nova que não seja a Bíblia. Fazendo isso, segundo a teologia, é considerado seita. Aleluia. Tudo aquilo que não tem base bíblica é seita. Eles vão lá, estudam a Bíblia, pegam a Bíblia, fazem as suas doutrinas, dizem ter recebido revelações, fundam as suas denominações, e estão aí no sentimento anticristão, arrebatando almas e mais almas para o inferno. E diz lá ainda em Apocalipse 22, verso 18 e 19, aquele que tirar qualquer coisa da Bíblia, Deus também lhes tirará parte da árvore da vida. O que eu concluo aqui, que ninguém pode colocar nada no que já está escrito na Bíblia. 66 livros analisados e estudados por judeus, inspirados pelo Espírito Santo e que chegou até nós. Aleluia.
traduzido da Septuaginta, 72 homens estudando o aramaico, o hebraico para o grego, e depois a Vulgata do grego para o latim, chegando até os nossos dias, 66 livros. Aleluia! E aí eu te digo, ande com a Bíblia debaixo do braço, ninguém vai te enganar. Você descobrirá quem é falso profeta, quem não é, como a Bíblia está me garantindo que no nosso meio tem falso profeta. Aleluia. Receba essa palavra aí e entenda, meu querido irmão, que Jesus te ama. Fique com a Bíblia. Diante de qualquer revelação, vá para a Bíblia. Diante de qualquer situação, vá para a Bíblia. Diante de qualquer decisão, vá para a Bíblia. Diante de qualquer confronto, vá para a Bíblia. E você vai ver aquilo que João disse: filhinhos, esta é a última hora. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.